Shalom, shalom, boa tarde. 16 de Tevet, 5.785, a contar da criação, 16 de janeiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Iniciamos o segundo livro dos 5 livros da Torá, Shemot, conhecido popularmente como Êxodo. E Shemot significa nomes, onde os nomes dos filhos de Yaakov são mencionados logo no início da Parashá. Essa Parashá fala-nos a respeito da escravidão do povo judeu no Egito. Vimos aí as 4 etapas, da escravidão e também começamos a ver sobre a questão do nascimento de Moshe. Então, nós vamos ver com mais detalhes aí a respeito do nascimento de Moshe e a sua fuga, do Egito para Midian. Até aqui nós vimos aí algo no sentido das mulheres, Shifra e Puá, as parteiras, Shifra e Yocheved, mãe de Arão, Miriam, e depois mãe de Moshe, esposa de Amiram, da tribo de Judá, o líder que era nesta época ali do povo judeu. Shifra e Puá, nós vimos aí o valor numérico dos 2 nomes, que dá um total de 746, que é exatamente o mesmo valor numérico de Shemot. No hebraico, Shemot tem o valor 746. Mas também outra curiosidade que vimos foi exatamente sobre a questão de Shifra, valor 585, e Puá, valor 161. Subtraindo, nós vamos ter aí um valor de 424. E esse valor 424 se refere a Mashiach ben David, No hebraico, Mashiach ben David tem o valor numérico 424. Dessa forma, nós temos aí então Yocheved e Miriam, Shifra e Puá, conectadas diretamente com a questão da preservação dos nomes do povo judeu, bem como também a questão de, através delas, foi preservado a revelação de Mashiach ben David, Mashiach, filho de David. Nessa nossa jornada no segundo livro, Shemot, Êxodo, nós temos outras 2 mulheres importantes também na história, que é Batiá, a filha do faraó, que recolhe o bebê do rio Nilo e depois ela dá o nome para ele de Moshe. E também nós temos o nome de Tzipporá, que é a filha de Itró, lá em Midian, que acaba casando com Moshe. Então estas 4 mulheres são de muita importância dentro desse princípio de Shemot. A filha do faraó, Batiá, ela que dá o nome a Moshe, de Moisés. Mas segundo os sábios, eles comentam que o nome de Moshe ele também era Tuvia ou Yekutiel, chamado ali no seu nascimento. Mas o nome Moisés é um nome que se torna aí realmente famoso e fica nos anais da história do povo judeu, Moshe, ok? Então esse é o princípio que nós temos aí com a referência a Moshe, ok? Queremos lembrar aos amados, que o projeto, da nova sede do Beit Rabá de Brooklyn, a nova sinagoga Rabá de Brooklyn, ali com Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança ali em São Paulo, está realmente atuante. A nossa sinagoga Beninó Regional Bauru assumiu um compromisso de 30 parcelas de R$600 cada uma,
e nós, né, chamamos, né, os nossos amados seguidores para estar conosco nesta empreitada, nessa jornada. E Baruch Hashem, né, muitos atenderam o chamado, e nesses 4 meses nós conseguimos enviar 3 parcelas em cada mês. Nós estamos com 8 parcelas adiantadas nos envios das mensalidades ali para com o setor financeiro do nosso Rav Yaakov Gerenstein. Então, né, a campanha continua, né, entre os dias 20 e 25 de cada mês, é onde nós enviamos a remessa do mês. E se você quer continuar participando ou quer somar conosco, então a chave Pix da nossa segunda tesoureira, tendo em vista que o Pix, né, ele não é taxado, não era para ser taxado em companhia limitada, houve uma grande difusão aí de maus entendidos, né? Mas como diz certos youtubers, né? Nunca foi dito que o Pix seria taxado, né? Então, e agora também o governo derruba a sua própria normativa, né? A sua normativa sobre essa questão. Então o Pix continua aí numa boa, tranquilamente. Então não tem problema nenhum não, tá? Então a chave Pix da nossa segunda tesoureira Thaís Pereira Martins Ribeiro é o seu CPF 369-403-68817, né? É só você enviar qualquer valor, né? Estará somando conosco, e entre os dias 20 e 25 de cada mês enviamos, né, a remessa à sinagoga Chabad de Brooklyn, ali com o nosso Rav Yaakov Gerenstein, ok? Voltando aí para, né, na descrição nós temos aí, né, também a questão da Tzedakah para o nosso emissário Antônio Braga, né, para ele e a noiva comparecerem ao seminário Bnei Noach, né, o 9º seminário Bnei Noach ali em São Paulo, né, caso você queira também enviar algum valor, tem aí na nossa página inicial aí, ok? Então aí nós tivemos também a questão do nascimento de Moshe, e segundo, né, os comentários de Irache, ele menciona que o Talmud, ele cita, né, 2 opiniões sobre o nascimento de Moshe. Primeiro, ele nasceu circuncidado, e o segundo, a casa se encheu de luz. Poderia ser dito, né, que na realidade ambos os acontecimentos ocorreram. Ele nasceu circuncidado e o ambiente onde que ele estava, onde ele nasceu, encheu-se de luz. Os sábios do Talmud só estão discutindo sobre qual dessas 2 ocorrências era mais importante. Quando a Torá declara, ela viu que era bom, né? O verso 2, né, do capítulo 2, que fala do nascimento de Moshe, e fala, né, ela viu que era bom, e o escondeu por 3 meses. Então ela se refere ao Reved, né, a mãe de Moshe. Quando a Torá declara, ela viu que ele era bom, né? Ou seja, ela viu que ele, o menino, a criança que acabou de nascer, era bom, né? Desses 2 eventos, qual versículo se refere? Então, segundo o Midrash, fala que todos os talentos de liderança de Moshe eram inatos. Qualquer uma dessas 2 ocorrências extraordinárias por indicar sinais de sua futura grandeza. Nascer circuncidado é um sinal de extraordinária santidade e pureza pessoal. O preenchimento da casa com luz indicou a habilidade de Moshe para dar santidade ao mundo externo, né? Trazer a presença divina, a luz divina e santidade ao mundo externo. Então, nas 2 opiniões do Talmud, estavam discutindo qual era o principal talento da liderança de Moshe, a sua conexão pessoal sem igual com Deus,
ou a sua habilidade de iluminar os outros, né? Obviamente, né, os dois fatos em si eram realidades na vida de Moshe, né? Mas os sábios queriam saber qual que era realmente a mais principal ou a mais importante nesse caso. E na realidade as duas são de grande importância, ok? Depois desses fatos aqui, nós sabemos que Moshe foi escondido por 3 meses, como diz o texto do capítulo 2 e o verso 2 de Êxodo, Shemot. Então ele ficou escondido 3 meses. Na sequência, né, como Yocheved viu que não dava mais para ocultá-lo, ele poderia ser descoberto pelos soldados egípcios, que obviamente o matariam no momento que encontrasse Moshe ali na casa. Então foi onde que ela preparou uma cesta de junco, né, untado com barro por dentro e piche externamente. O faraó, na sua crueldade, né, ele era uma pessoa muito cruel, né, era uma pessoa perversa. O que ele fez? Ele construiu casas para os egípcios nos vilarejos onde os judeus habitavam, lá em Goshen. Então lá em Goshen ele construiu várias casas e colocou os infiltrados, né? Os infiltrados egípcios, né? Os infiltrados é um problema sério, só dá dor de cabeça, não serve para mais nada, é um verdadeiro dedo duro, né? E foi assim que os egípcios foram morar no meio do povo judeu, infiltrados, né? Para trazer ali exatamente o que, né? O pavor, né? O medo, né? Uma extensão da crueldade do faraó, né? Então, através disso daí, né, o nascimento das crianças eram de difícil em todos os níveis, né? Normalmente toda criança nasce chorando, né? Toda criança faz um berreiro quando nasce, certo? As dores de parto da mulher são dores realmente que fazem gemer. Então, os egípcios que estavam morando ali, várias casas vizinhas, né, dos judeus, era fácil eles descobrirem isso daí, né? Mas milagres sobre milagres aconteciam, crianças não choravam, as mulheres não urravam de dor para dar à luz, etc. e tal, né? Mas mesmo assim, havia constantemente, diariamente, né, os soldados egípcios, mais os seus dedos duros, os infiltrados, que iam sempre bater de porta em porta, casa em casa, né? Bater não, né? Invadiam mesmo, né? Botava o pé na porta, entrava para dentro, né? E não estava nem aí, né? O ditador careca do egípcio estava lá, né? Firme, forte, né? Então parecia que nada iria acontecer com ele, então ele mandava e não tinha ninguém para se colocar contra ele, então fazia o que bem entendia, né? Essas são coisas típicas de ditaduras, né? Então dessa forma os lares judaicos eram visitados diariamente pelos infiltrados e pelos soldados para descobrirem crianças, e quando descobriam meninos, eles eram mortos imediatamente, jogados no rio Nilo, etc. e tal. Também, segundo o Midrash relata para nós, né, já dando um passo mais para frente, mas dentro desse contexto, quando Moshe foge, né, porque ele matou um egípcio e o faraó queria matá-lo também, né, e ele foge, vai para a terra de Midian, etc. e tal. Então, depois de um tempo, recebe a notícia que o faraó morreu. Mas segundo os sábios, né, do Midrash, fala que, na realidade, o faraó não morreu. Ele foi atingido por Tsaraat. Ele foi atingido realmente pela doença chamada Tsaraat. E ele ficou realmente com feridas, dores no corpo inteiro, etc. e tal. Então ele mandava os seus soldados, né, matarem as crianças judias, independente do sexo. E o sangue dessas crianças eram levados em uma banheira, onde o faraó ele se banhava com o sangue das crianças judias, né, para aliviar as suas dores. E isso era feito diariamente, né?
Então tinha esse detalhe também. E esse é um momento, né, um outro momento de intensa crueldade, em que o povo clamou de toda a alma, de todo o coração, a Deus para livrá-los, libertá-los, salvá-los dessas atrocidades do Egito. Um segundo ponto também, que era também dito muito cruel, segundo o Midrash, fala que quando, no dia, né, em que os judeus não conseguiam fabricar o mesmo número de tijolos, então eles pregavam um número X de crianças e eles concretizavam nas paredes das construções. Então essas crianças eram concretadas nas paredes, né, das construções que eram realizadas. Então eram dois momentos de intensa crueldade, né, muita perversidade e de intenso sofrimento para o povo judeu. E foi onde que eles clamaram intensamente, de todo o coração, de toda a alma, a Hashem para dar salvação do Egito. E aí que vai entrar Moshe dentro dessa história, chegando ali para ser o líder do povo judeu na sua saída do Egito. Ok? Então nós temos aí nesse aspecto o nascimento de Moshe dessa forma aí, né? E aí depois de 3 meses Moshe é colocado nesse cesto, né, de vime, untado por barro por dentro e piche externo, né? E é colocado no rio. Então aí os nossos comentaristas, né, Rambam, Narmanides, Rambama, Maimonides, Rashi, Midrash, Talmud, né, os sábios do povo judeu, então eles discutem vários aspectos nesse sentido. Se ele foi colocado no rio ou se ele foi colocado à beira do rio. Nesse contexto, os nossos mestres trazem para nós a questão. Os astrólogos do faraó falou para o próprio faraó que o salvador, né, do povo judeu, o libertador do povo judeu, ele teria o seu fim nas águas, porque eles viram lá, né, a criança na água, na visão da astrologia. E Deus permitiu que eles vissem isso justamente para confundi-los e trazer uma péssima interpretação para o faraó e ao mesmo tempo trazer o quê? Salvação e livramento para as crianças judias. Então depois de 3 meses, quando Yocheved, ela coloca a criança no cesto de vime, né, próximo ao rio e não dentro do rio, né, porque o rio Nilo era um rio idólatra, né, era uma divindade, então Moshe não poderia ser colocado no rio, né, segundo comenta Rashi, citando várias fontes aí dentro do Talmud e do Midrash. Nesse aspecto, Miriam, a sua irmã, ficou então de vigia, né, para ver o que aconteceria. Quando a Batiá, que era o nome da filha do faraó, ela desceu as águas do Nilo para banhar-se, então os nossos mestres falam que ela, né, que não era a favor da idolatria do Egito, ela foi banhar-se no sentido de fazer um banho de purificação da idolatria. E quando ela faz esse banho de purificação da idolatria, ela purifica o rio Nilo. E nesse instante, né, o Eterno ele faz com que o cesto de vime venha escorregar para dentro do rio e vai em direção a Batiá. Certo? Porque aí o rio já estava purificado pelo banho ritual de purificação de Batiá no rio Nilo. Mas o cesto de vime estava longe, né, de Batiá. E o rio Nilo, todo mundo conhece, que é a história do próprio rio Nilo, que crocodilos, né, são os habitantes naturais do rio Nilo. Então aí nós temos aquela questão que nos fala na tradução que ela mandou, né,
realmente que uma das suas servas, o capítulo 2, verso 5, ela viu a cesta nos juncos e mandou sua serva que a trouxesse, para perto dela. Então, nesse contexto aqui, os nossos mestres, eles discutem da seguinte forma: é conhecedor que o rio Nilo, os seus habitantes naturais são crocodilos. Mandar a serva para entrar no rio Nilo para pegar um cesto, que o choro da criança fazia se ouvir, era a mesma coisa que matasse a própria serva. Ela entraria no rio, o crocodilo iria pegá-la automaticamente. Mas como que fica essa questão em si? Então, dentro de Shemot, no hebraico, então a palavra usada foi amatar, que pode significar sua criada, mas também pode significar seu braço. Então, nesse contexto, a interpretação talmúdica, ela sugere que o braço de Batiá, se estendeu milagrosamente, até alcançar o cesto de vime e trazer para si o cesto de vime, abriu e viu ali a criança hebreia realmente dentro do cesto. Êxodo capítulo 2, verso 5 diz: e a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca entre os juncos e enviou a sua criada que a tomou. Ok? Então, a palavra usada no hebraico é matar, que significa sua criada ou seu braço. E, de forma milagrosa, segundo o Talmud, o braço de Batiá se estendeu milagrosamente e alcançou o cesto. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o Rebbe de Lubavitcher, nos ensina que os sábios talmúdicos sentem a necessidade de enfatizar que o braço de Batiá foi estendido milagrosamente. Ele explica de maneira simples: imagine a filha do imperador, cuja ordem era que todos os meninos fossem jogados ao rio. Hebreu ou mesmo egípcios, já falamos sobre isso, que o faraó, ele mandou também os egípcios matarem os seus filhos que nascessem, para evitar que o libertador do povo judeu ou fosse um hebreu ou fosse um próprio egípcio. Então, na dúvida, o ditador, o imperador, o faraó do Nilo, do Egito, ele mandou os egípcios também matarem os seus filhos meninos que nascessem naquela época. E como cabeça de mamão macho, como diz o outro, não tem cérebro, Então, aqueles que passam pela lavagem cerebral dos ditadores, eles não têm pensamento próprio, eles não têm vontade própria, Então, eles são submissos completamente ao seu ditador de estimação. E os egípcios obedeceram numa boa. Nascia menino, pá, bum, matava e não estava nem aí, Afinal de contas, o imperador é um deus, Geralmente, os ditadores se sentem assim, como sendo Deus, Então, essa é a questão, Então, dessa forma, os meninos eram, então, jogados no rio, sejam hebreus ou egípcios. Esse imperador escravizou toda a população, banhava-se no sangue de crianças para tratar sua doença, e quando os escravos não cumpriam a meta diária dos tijolos, mandava colocar recém-nascidos nas paredes das construções. Ainda assim, Batiá teve coragem de salvar Moshe, Ou seja, a própria filha do imperador, do ditador, ela teve a ousadia e a coragem de ir contra o decreto do seu próprio pai. E depois ela assume a criança como adotiva, e o próprio faraó se contradiz e aceita a criança como seu neto. Entendeu? Quer dizer, os ditadores, eles não, per si só, eles são contradizentes e também têm os seus níveis de burrice fora de série, ok? Então, segundo a opinião do Midrash, sugere que Batiá era filha adotiva do faraó. Então, os sábios do Midrash falam que a própria filha do faraó era adotiva. Por isso que ele aceitou de bom grado um neto adotivo.
né? De onde veio tamanha coragem de Batiá? E mais, ao ver que a arca estava longe, é natural concluir que não adiantaria esticar o braço para alcançá-lo. Seria mais lógico interpretar ama como criada e não como braço. Mas o Rebbe, Menachem Mendel, o nosso Rebbe Lubavitch, ele sabia que o lugar onde estava fazia parte de um propósito divino, o que chamamos de Hashgacha Pratit, uma providência particular, diante de uma situação em que precisava agir. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. E qual que era o que estava ao seu alcance? Esticar o braço. Ela esticou o braço, o que estava ao seu alcance, para pegar a cesta de vime. Naturalmente não alcançava, mas ela fez o que lhe competia. E isso significa que quando ela fez o que lhe competia, a providência divina fez um milagre. Esticou o braço dela, alcançou o cesto divino e trouxe para perto dela. Ou seja, qual que é a lição que fica para nós? Muitas vezes nós queremos ver milagres, mas nós não fazemos a nossa parte. Como que você quer ver milagres se você não faz a sua parte? Você tem que fazer a sua parte. Você quer ficar de braços cruzados e esperar que o milagre caia do céu? Você vai morrer seco e reganhado. É um velho ditado que fala isso. Você vai morrer seco e reganhado e não vai ver milagre nenhum. Ou seja, você vai morrer de fome, de sede, seco e reganhado. E não vai ver nada. Então, por isso, nós precisamos fazer a nossa parte para que os milagres aconteçam. Senão, você fica a ver navio, zum, 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 e babau. Não vai levar nada, não vai aproveitar nada. Não vai cumprir a sua missão honrosa, não vai cumprir a sua missão de nobreza, de transformar este mundo para ser uma moradia de Hashem. Você vai ficar com os braços cruzados igual vagabundo. E aí, a jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica significa trabalho. Vamos trabalhar. E um milagre acontece. Ok? Então, seja qual for a situação que você possa estar enfrentando de testes, de provas, certo? Tribulações de companhia limitada, né? Se você não fizer a sua parte, você não vai ver o milagre acontecer. Entendeu? Então, por isso é importante estar dentro do contexto da vontade divina, sem sombra de dúvidas aí. Outra coisa que nós podemos aqui também falar sobre a questão da infância de Moshe, né? Segundo o Midrash fala para nós que certa vez o pequeno Moshe estava sentado, né, nos joelhos do faraó e de repente ele esticou a sua mão, tirou a coroa do faraó e colocou na sua própria cabeça, né? Para o vovô que estava nesse momento, o vovô Babão, né? Foi lá uma coisa linda, espetacular. Mas os conselheiros do rei não viram aquilo de bom grado. Faraó, que é isso? O quê? O menino tirou a coroa da sua cabeça e colocou na cabeça dele. E daí? E daí que ele quer tirar você do trono. Ele quer tomar o seu lugar, ele quer tomar a tua coroa. Vocês estão com minhoca na cachola, né? Não tem nada a ver. Então os conselheiros do rei falaram, vamos fazer um teste. Aí então eles foram para o teste. Aí o rei aceitou, né? O faraó aceitou, porque por mais que pudesse, sem sombra de dúvida, gostar, né, do neto, nada mais do que o poder, né? Pelo poder se vende pai, mãe, esposa, filhos, né? Imagine quem é estranho à família, então, né? Se vende, passa por cima, trucida e companhia limitada, né? Então aí os conselheiros do rei falaram para ele, para não ficar aí que nós estamos exagerando, então vamos fazer um teste com ele. Aí colocaram 2 vasilhas ao lado, no chão, né? Uma certa distância para Moshe, para ver o que ele escolheria. Uma vasilha estava cheia de moedas de ouro
e a outra de carvões acesos e resplandecentes. Então, dessa forma, os conselheiros disseram, ele escolherá o ouro ou o carvão incandescente ou ardentes? Se escolher as moedas de ouro, demonstrará que tinha inteligência suficiente para compreender que o ouro era mais valioso que o carvão. Se era tão inteligente, isso queria dizer que compreendia o valor da coroa do rei e que a havia colocado sobre a própria cabeça de propósito, ou seja, ele deseja tomar o seu lugar. E o faraó falou, vamos fazer o teste, horas. E colocaram então, né, diante do menino, né, a vasilha cheia de moedas de ouro e a outra cheia de carvões acesos e resplandecentes, né? Moshe era um menino muito esperto, sabia que o ouro era muito mais valioso que o carvão. E ele estendeu a sua mãozinha em direção à vasilha do ouro. Mas Deus enviou o anjo Gabriel para que empurrasse a mão de Moshe até o recipiente cheio de carvão ardente, né? Os carvões ardentes. Moshe pegou um e, vendo que estava muito quente para segurá-lo, levou à boca. O carvão ardente queimou-lhe a língua e desde esse dia em diante ele tinha dificuldades para falar. De acordo com isso, essa foi uma das respostas que Moshe deu realmente ao Eterno lá na sarça ardente, né? Quando Deus fala com ele para ir ao Egito livrar o seu povo. E ele falou, não, eu tenho dificuldade para falar, porque é por causa dessa questão aqui. Ele queimou a língua e tinha dificuldades para falar. Então essa foi uma desculpa de Moshe aí. Então nós vemos aí realmente a providência divina, porque não era o momento de Moshe agir, era o momento que ele tinha que passar por um grande aprendizado, sem sombra de dúvidas. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ainda ele nos fala sobre a nossa paraxá. Então ele nos fala que mostrar a Deus que ele nos importa. É interessante esse título aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, mostrar a Deus que ele nos importa. Então às vezes fica uma pergunta assim, mas tem necessidade de mostrar que Deus, eu me importo com Deus? Que ele é importante para mim? Ou então nós podemos fazer uma outra colocação. Veja bem, o filho ou os filhos, seja no sentido masculino ou feminino, filhos ou filhas, os filhos de modo geral, que é o gênero da língua portuguesa, quando fala os filhos, indica exatamente tanto meninos como meninas, os filhos, né? É a língua portuguesa nossa aí. Não essas idiotices de ideologia de gênero que tem por aí, que muda, né? Quer mudar a língua, né? Então, não é isso daí não, é a língua portuguesa em si. Então, imagine então os filhos, que têm o seu pai e a sua mãe. Os filhos nunca mostram que os seus pais são importantes para eles. Então o dia nasce e se põe, e vão vivendo. E os filhos não mostram, não demonstram, não agem de forma que os seus pais possam sentir que eles são importantes para eles. É a mesma coisa uma pessoa apaixonada chegar diante da pessoa amada e não falar nada. Absolutamente nada. Não fala, eu amo você, você é importante para mim, eu não sei viver sem você, e por aí afora vai. Quando se ama verdadeiramente, há ação. Não havendo ação, é uma fantasia. E como vem fantasia, o vento bate, leva embora. Mas quando há ação, isso vai cada vez mais se tornando um vínculo muito forte entre as pessoas. Então, os filhos demonstram para os pais o quanto eles são importantes. Eu amo vocês,
vocês, meu pai, minha mãe, ou papai e mamãe, vocês são importantes para mim. Sem você, a minha vida não tem futuro. Eu não tenho objetivos na vida. É vocês que são a minha bússola, a minha direção, a minha orientação para o amanhã. Então, quando os filhos realmente se revelam aos seus pais, eu amo vocês, vocês são importantes para mim, etc. e tal, isso vai criando cada vez mais vínculos invioláveis entre pais e filhos, filhos e pais. Obviamente, da mesma forma, os pais para com os filhos, não restam dúvidas. A mesma coisa a pessoa, quando ela se dirige à sua pessoa amada, né? O noivo para a noiva para o noivo, o esposo para a esposa e vice-versa, etc. e tal. Havendo ação, os vínculos se tornam invioláveis. E isso é importante. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe está dizendo exatamente, mostrar a Deus que Ele nos importa. Então, quando viu o arbusto em chamas, Moshe disse, deixa-me sair daqui e ir ali, para contemplar essa notável visão. Quando Moshe disse estas palavras, estava expressando a aspiração que é o fundamento de toda relação com Deus. Tal aspiração é o que nos torna humanos, ou melhor, seres que se esforçam para elevar-se acima da existência animal em busca de profundidade intelectual e autoaperfeiçoamento espiritual. Então, quando Moshe ele toma essa decisão, ele viu realmente a importância de Deus para a sua vida. Então é a mesma coisa, quando nós fazemos as nossas preces diárias, nós precisamos ter essa intenção verdadeira nos nossos corações, o quanto realmente Deus é importante para mim. É sair da dimensão da alma animal selvagem, sair da dimensão do Yetzer Hará, a má inclinação, e elevar-se em níveis espirituais. E esta ambição nos permite concentrar nosso intelecto na meditação solitária e subir na escada da consciência divina. Seja qual for o nível de consciência que venhamos a obter, sempre aspiramos a elevarmos-nos ainda mais. A força desta aspiração libera nosso potencial humano, fortalecendo nosso intelecto, nossas emoções e nossos sentidos. Constantemente somos abençoados com novas ideias e com compreensão renovada, o que nos conduz a uma relação mais profunda com Deus. É o que nos diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, certo? Então, essa aspiração sendo autêntica, verdadeira, realmente nessa busca, a importância de Deus para a minha vida, ela vai nos elevar realmente de forma que nós somos, fortalecidos em todo o nosso aspecto intelectual, nas nossas emoções e nos nossos sentidos. Vamos criando um laço ou laços, cada vez mais profundo com Deus. Então, por isso, um dos 5 aspectos da nossa jornada, a Teshuvá, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, a Tzedaká e Tefilá, as nossas preces diárias. Então, as nossas preces diárias são importantes, cada um desses passos são importantes para que nós possamos nos elevar mais e mais e criarmos realmente laços fortes, firmes, inabaláveis entre nós e o Eterno. E isto, quando fala aqui atrás, sobre essa meditação solitária, é porque nós precisamos agir de forma solitária no começo. Por isso que as nossas preces diárias é o nosso momento a sós com Deus. Então é importante isso, para que individualmente Deus trabalhe na minha vida, em cada uma das vidas, para que juntos nós possamos nos tornar fortes e inabaláveis
no propósito firme do quê? A nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levando às pessoas esse conhecimento. Então isso é importante no nosso agir. Por isso, assim como consta no versículo, somente depois que Deus viu que Moshe se voltou para ver, é que de dentro da sarça ele o chamou. Então a sarça foi o instrumento usado por Deus para chamar a atenção de Moshe. Moshe, ele viu e ele buscou, ele se esforçou em buscar, a chegar, a aproximar-se da sarça ardente. E foi aí que realmente a sua atenção estava voltada para aquele evento, e foi dali que Deus falou com Moshe. Então, nesse aspecto aí, está exatamente a questão da importância que Deus dá para nós, e que muitas vezes nós não damos a devida importância para Deus. Então nós precisamos sentir de fato o quanto que o eterno é importante para nós. Porque a pessoa que amamos e damos o seu real valor é a pessoa que nós mais queremos estar próximos. É a pessoa que mais queremos estar perto. A pessoa que amamos. Assim precisa ser a nossa relação com Deus. Você o ama verdadeiramente? A única coisa que você não vai querer é estar longe dele, mais próximo dele, ok? E depois, dentro do versículo que nós temos aí, Deus falou para Moshe dizer ao povo: lembrei-me de vocês e do que tem sido feito a vocês no Egito, né? Nós vimos ali em Gênesis capítulo 48, verso 21, onde a expressão pakod e ficod, né? Foi dita que para o povo judeu, o líder que vai ser enviado a vós, da parte de Hashem, ele dirá a vocês, pakod e ficod, que significa, eu me lembrei. Esse será o líder que vai tirar vocês do Egito, da escravidão, ok? Então, nesse aspecto aqui, né, apesar dos judeus terem nascido a um nível de espiritualidade perigosamente baixo, aquela geração, inclusive chegando a cultuar os ídolos, Deus não disse a Moshe para reprimi-los ou adverti-los de que, se não mudassem seu comportamento, o exílio continuaria. Muito pelo contrário, ele o instruiu a lembrá-los dos méritos de seus antepassados e a anunciar que, graças a esses méritos e ao mérito de seu sofrimento, eles seriam redimidos em breve. Somente muito tempo depois, quando ele tinha uma alternativa para eles, um mandamento para que eles cumprissem, é que Moshe disse aos judeus para parar de adorar os ídolos. Desse modo, né, a maneira mais efetiva para atingir e aproximar os corações de nossos companheiros judeus de Deus é mostrar-lhes a beleza de sua herança e estimulá-los com a promessa da redenção. Nesse aspecto da promessa da redenção, então, primeiramente, Deus ele orientou Moshe a não reprimir os judeus que estavam em pecado, por causa da idolatria. Muito pelo contrário, ele falou para Moshe, primeiro desperte neles o sentimento dos seus antepassados, para que eles recordem os seus antepassados, os patriarcas, as matriarcas. E dessa forma começa a estimular a centelha divina que está no interior deles para amar a Hashem. Amar o Deus dos patriarcas, o Deus dos seus antepassados. Depois que eles estavam despertados neste amor, foi então que veio a orientação para cumprir uma mitzvah, um preceito, e abandonar a idolatria. E qual foi o preceito que foi dado a eles para o fazerem? Antes da libertação, eles cumpriram esse preceito. A Brit Milá, que eles tinham abandonado.
a circuncisão, que vamos ver mais ali na frente sobre isso daí. Então, nessa forma, né, foi despertado neles não o repúdio às suas más ações, no sentido de deixá-los tristes, conturbados por causa do pecado, mas estimular em cada um deles realmente os méritos dos seus antepassados e ao mesmo tempo os méritos deles. Qual que era o mérito deles? O sofrimento que eles estavam passando na terra do Egito. Então, quando despertou essa centelha divina neles, então eles sentiram-se realmente humanos, sentiram-se amados por Deus. Então aí veio em seguida a orientação, o que fazer e o que deixar de fazer. E eles obedeceram. Deixaram de fazer o que era mal aos olhos de Hashem e fizeram aquilo que era agradável aos olhos de Deus. E esta é a nossa entoada, Pakod e Efikod, eu me lembrei. Ou seja, não podemos esquecer que a redenção final não sai da memória de Hashem, para que o justo e verdadeiro Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém. Vê. Amém. Ok? Então, amados, primeira coisa que precisa ser estimulada em cada um de nós, o quanto Deus é importante para mim. Vermos realmente os méritos dos antepassados, desde Adão, Noé até a presente data. Vermos realmente o quanto somos importantes dentro da história que Deus tem para a raça humana, para que a redenção com o justo e verdadeiro Mashiach comece a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, em primeiro lugar, sinta-se realmente o quanto você é importante para Hashem e o quanto que Hashem é importante para você. E a sua elevação espiritual será uma realidade no seu dia a dia. Ok? É aquilo que alguns sábios da atualidade falam, né? A mudança de olhar, ela pode mudar o teu futuro, ou para o bem ou para o mal. A mudança de olhar pode mudar o teu futuro para uma elevação espiritual junto ao soberano dos mundos, ou pode te distanciar você dele e você penetrar no abismo. É uma questão de você mudar o seu olhar, a direção do seu olhar, e você verá as belezas de Hashem. Ok? Pela graça do Eterno, amanhã o acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 18 horas e 38 minutos. E a partir das 20 horas, né, às 20 horas e 15 minutos, diretamente da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, né, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, nós estaremos transmitindo a celebração do Shabbat. Ok? Então, amanhã, com a graça de Hashem, temos mais um encontro na celebração do Shabbat. Juntos, vamos fazer aquilo que faz parte da celebração do Shabbat. Louvor e adoração ao único Deus, certo? As preces direcionadas ao único Salvador. Vamos para o momento do Kiddush, que é água, aliás, que é o pão e o vinho, né? Do Kiddush. E depois nós teremos a Abimá, né? O momento da Abimá, que será ali o momento da reflexão da Parashá da semana. E amanhã nós estaremos contando aí com o nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva, né, que está terminando as suas férias, né, já foi viajar, já recarregou as baterias, então amanhã a Bimá fica por conta dele aí para trazer sempre, como sempre, a sua linda mensagem aí para os nossos amados, ok? Então, Baruch Hashem, até daqui a pouco com a graça do Eterno. Shalom, shalom, até lá.